Seria divertidamente uma inspiração de outra produção da própria Disney? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Carolina e você está no Universo Projetado. E hoje eu vou mostrar para vocês como outras produções podem ter sim inspirado o filme Divertidamente. Dando aquela breve introduzida, Divertidamente foi lançada pela Disney Pixar em 2015 e foi dirigida por Pete Docter, o atual diretor da Pixar Animation. Esse filme é muito amado e admirado por sua abordagem única sobre as emoções humanas, especialmente quando se trata das mudanças naturais de uma criança. E, claro, trazendo personagens únicos que torna tudo mais divertido. Mas nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas hipóteses de quais foram as inspirações para fazer esse filme. A primeira questão que eu quero só exemplificar é que a Pixar Animation, assim como outras pessoas do cinema, utilizam da questão do e se. Exemplos disso eu encontrei em algumas linhas do livro Museu Pixar. No exemplo em Monstros S.A., a pergunta aparece a partir da descrição de Lester. E se as crianças estiverem falando a verdade e realmente existam monstros no armário? Outro exemplo do livro é em Wall-E. E se a humanidade fosse obrigada a evacuar a Terra e alguém se esquecesse de desligar o último robô? Propôs Joe Humphrey durante uma brainstorm. E quanto a Divertidamente, encontramos uma questão derivada desse tipo de questionamento do e se, sendo ela o que se passa dentro da cabeça dela, se referindo à sua filha e também à própria infância de Pete, trazendo para esse âmbito do exercício falado anteriormente. E se conseguíssemos ver o que se passa dentro da cabeça de uma criança? Essa técnica usa muito da imaginação da pessoa, porque tira ela do conforto, coloca a pessoa num lugar totalmente novo e ela precisa desenvolver daí possibilidades. Mas a partir disso, nós encontramos no próprio filme outras inspirações. E é a partir de agora que eu vou mostrar para vocês algumas produções com um conceito parecido com o do próprio filme. Há um mês atrás, navegando na internet, eu encontrei um artigo de um site que fazia tal questão. Divertidamente da Pixar é apenas uma cópia de Herman's Head? Pelo que entendi, nos Estados Unidos isso foi bem comum, essa percepção de que o filme se inspirou em outras produções, coisa que eu não vi aqui no Brasil, e depois eu fui entender o porquê que eu não vi isso. Inclusive porque essas produções elas nem chegaram no Brasil, e uma delas não teria nem como chegar, e vocês vão entender o porquê. Então eu vou começar aqui a falar sobre a possibilidade da inspiração que o artigo trouxe, chamada Herman's Head. Essa sitcom de 3 temporadas, transmitida pela Fox, foi um show de comédia, exibido lá pelos anos 90. Até aí ok, nada muito extraordinário. Mas o que diferenciava essa série das demais era que 4 personagens eram a representação de certos aspectos de sua personalidade, No caso, a personalidade de Herman. Sendo elas a sensibilidade, a luxúria, a ansiedade e o intelecto. Então, através da interação desses aspectos da personalidade, que a série se encaminhava. Alguns episódios estão no YouTube, então caso alguém vá querer ver, só que ele é em inglês. Nessa série, os personagens, esses 4 aspectos, eles interagem entre si dentro de uma sala. E eles interagem conforme os acontecimentos da vida do Herman. Então, parte é mostrando o Herman em si interagindo com as outras pessoas e voltando para dentro do cérebro dele, é onde esses personagens fazem as suas elaborações. Inclusive, em uma das cenas que eu vi, acontece uma ocasião onde esses 4 personagens eles se sentam e começam a ver na tela algumas possibilidades que eles meio que elaboraram. Então eles botam fitas e eles assistem as possibilidades do que pode acontecer conforme a personalidade ali que está mostrando o vídeo. E através então dessas interações que acontece a própria comédia, por causa do exagero e tudo mais, conforme o seu aspecto, Obviamente ela não é uma série assim desenvolvida para criança como o filme da Pixar é. Eu achei uma sitcom interessante, é uma comédia assim na medida, não é algo muito extraordinário, mas é divertido, é bem anos 90. Uma curiosidade muito aleatória é que eu descobri que a Jennifer Aniston participou dessa série antes dela entrar pro elenco do Friends.
Não só ela, mas também na própria equipe do próprio Herman's Head, participa também do Friends, que é a Janice Beth. Por mais que essa série não tivesse tido assim um grande sucesso como outras séries tiveram, nos Estados Unidos ela é bem reconhecida. Inclusive, né, há um tempo atrás, o elenco se juntou para fazer uma sketch no Funny or Die. Então, tipo, isso demonstra, assim, que não é uma série esquecida. E é por isso que quando saiu lá nos Estados Unidos, o Divertidamente, as pessoas se tocaram lá, tipo, ah, nossa, ele se inspirou em tal produção. Mas eu diria que Divertidamente pode ter se inspirado em outra produção. E essa não tem como dizer que ela não tem uma forte ligação com Divertidamente. Essa outra produção que eu diria que não teria mesmo como chegar no Brasil, não foi uma produção, uma série, uma sitcom. Essa outra foi uma atração da Epcot, ou seja, da Walt Disney World Resort. E ela se chama Crane Command. Essa atração, segundo o site da D23, foi inaugurada em 1989 e fechada em 2007. Seu funcionamento era basicamente levar os visitantes a sentarem-se em um teatro que também funcionava como uma sala de controle do cérebro de um garoto de 12 anos, chamado Bob. O líder, o General Knowledge, em tradução conhecimento, colocou um novato chamado Buzz no comando do cérebro do garoto. E, através dos olhos de Bob, os visitantes da atração podiam vê-lo realizar suas atividades diárias e testemunhar o caos criado entre os personagens que controlam seu cérebro enquanto várias situações acontecem com ele. Essa atração foi uma mistura de uma apresentação, né, de um teatro, que ele transmitia um curta animado 2D, e a outra parte dessa atração era a interação de um animatronic com filmagens reais. Pelo que eu vi, era uma atração muito bem quista pelas pessoas, né, que frequentavam. Aqui no próprio YouTube tem alguns vídeos, né, para quem quiser ir um pouco além e ver como é que era essa atração, assim, mais por completo. E eu vou deixar aqui na própria descrição para quem quiser pesquisar. Eu disse no início do vídeo que essa atração aqui, ela podia ter sim sido a maior possibilidade da inspiração. Mas aí você me pergunta, cara, de onde é que tu tirou essa ideia? Afinal, a gente pode ter ideias parecidas mesmo sem ter contato com essas coisas. Isso é muito real. A gente pode ter ideias que já foram construídas, né? Tipo, conceitos que a gente nunca viu. A gente constrói e a gente acaba não sabendo dessas ideias. Aí vem uma ironia. Aí você pega aquele carinha lá que foi o diretor do próprio Divertidamente, né? O Pete. E se eu disser que o primeiro estágio que ele fez pra Disney foi fazendo a animação pra atração Crane Command? Ou seja, ele trabalhou no próprio curta-metragem que é exibido nessa atração do Epcot. E eu não tirei essa informação do nada. E sim de um próprio vídeo que ele fez pro canal da D23. Para resumir um pouco sobre o que ele fala nesse vídeo, basicamente, quando ele estudava na Cal Arts, ele teve a oportunidade de estagiar durante o verão na Disney Animation. E ali foi a oportunidade de ele fazer sua primeira animação para o estúdio. No caso, a animação para aquela atração da Epcot. Além disso, tem uma parte que aparece algumas cabeças, né, alguns recortes de fotos dos próprios artistas ali que animaram, de algumas outras pessoas, e a própria cabeça do Pete aparece. E mais pro fim do vídeo ele comenta que esse trabalho dele pode ter sim inspirado ele, de alguma certa forma. Gente, ter visto um negócio desse aí foi muito show. Eu particularmente achei fascinante, porque mostra que a gente pode ter inspiração, pode passar na vida por várias coisas e trazer o passado para construir algo no futuro. E é isso mesmo que eu trouxe naquele vídeo do Emile Renault, que durante sua passagem do tempo ele arrecadou conhecimentos o suficiente para que no futuro ele conseguisse criar algo incrível. Porque real não é uma cópia nem nada do tipo, é uma inspiração de algo, e isso hoje em dia vem correndo com muita mais frequência. E mostra pra gente que a gente às vezes desiste porque, nossa, aquela ideia lá é parecida com a minha, eu não vou conseguir criar nada porque hoje em dia já tem de tudo. Gente, não tem de tudo. Porque você pode se inspirar numa obra e acrescentar algo, sabe? E Divertidamente a gente tem uma construção ali, um pensamento, um cuidado para ser pro público de
de criança, infanto-juvenil. E é interessante porque, obviamente, de todas essas obras, Divertidamente ganha de longe, porque ela é bem construída. E é por isso que existe algo chamado criatividade, a capacidade de você juntar ideias, inspirações e formar a própria obra. Mas me diz você o que achou aqui nos comentários. Você já sabia dessa curiosidade? Tem algo a acrescentar que talvez eu deixei passar? Se você gostou também, curte, compartilha com os seus amigos e até a próxima!